Olá, eu sou Herta Helena e esse é o Justiça Cidadã, o programa que leva o juiz até a comunidade. Justiça Cidadã é um programa realizado em parceria com o Jornal Diário de São Paulo e a APAMAGES, a Associação Paulista de Magistrados. Todas as semanas nós tratamos de temas do seu interesse, relacionados ao direito e que te envolvem na sua vida e às vezes você nem sabe. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante: combate à corrupção e improbidade administrativa. Para tratar desse tema, nós temos um convidado especial, o Dr. Cláudio Campos da Silva. Ele é juiz da 8ª Vara da Fazenda daqui de Santo Amaro e também é diretor de comunicação da APAMAGES. Tudo bem, Dr. Cláudio? Tudo bom, Herta? Seja muito bem-vindo. Hoje, me auxiliando nessa entrevista, a doutora Carolina Nabarro Munhoz Rossi, que é conselheira da APAMAGES, juíza da 1ª Vara Civil de Santo Amaro. Tudo bem, doutora Carolina? Tudo bem, doutora Herta. Bom, e para tratar desse tema que nos interessa tanto, vamos começar pelo básico, né? O que é improbidade administrativa? Improbidade administrativa, ela deve ser entendida como a desonestidade administrativa. O conceito de improbidade, ele é mais amplo do que isso, mas se você precisar de um conceito mais simples, ele seria de desonestidade administrativa. Mas é importante esclarecer também que ele não está restrito, a improbidade administrativa não está restrita ao servidor público desonesto, mas também engloba o conceito de ineficiência na administração e de má gestão de dinheiro público. Quer dizer, não existe necessariamente uma intenção de roubar, de se locupletar, de se apropriar de patrimônio público, ou do que seria o dinheiro público, para se caracterizar. Por exemplo, se ele for um mau administrador, mesmo que com as melhores boas intenções do mundo, exatamente, cometer atos lesivos, ele vai responder por isso. Sim. Por exemplo, um administrador que esteja contratando uma obra ou gerindo uma obra e gasta, ainda que de forma lícita, mais dinheiro do que estava previsto, ou faz uma contratação, mesmo que de forma legal, sem ganhar dinheiro por fora com isso, pagando um preço acima da média do mercado, ele pode ser responsabilizado por isso. A lei, ela traz expressamente quais os atos que podem ser penalizados, ou ela traz uma fórmula geral para o interpretador analisar? A lei de improbidade administrativa, que é de 1992, ela traz alguns conceitos amplos. Ela descreve alguns atos, mas também ela dá conceitos amplos, como, por exemplo, violar os princípios de administração pública. Se a gente for pensar no nosso ordenamento jurídico, isso é importante para as pessoas que estão em casa saberem, o nosso ordenamento está todo estruturado partindo da Constituição Federal, que é a nossa lei maior no país. A própria Constituição, lá no artigo 37, ela já prevê alguns princípios da administração, e as leis que versam sobre a administração pública que estão abaixo da Constituição também prevêem alguns outros princípios. Então, a lei que trata da improbidade administrativa, ela fala que violar os princípios da administração pública também é considerado ato de improbidade administrativa. Além disso, tem os atos de enriquecimento ilícito, os atos de má administração, alguns outros atos que estão previstos na lei de improbidade administrativa. E quais que são esses princípios, então, que estão previstos na Constituição? A Constituição, ela prevê expressamente 5 princípios, que é o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Penso eu que esse princípio da eficiência é o mais ligado à administração pública, à probidade administrativa, à improbidade administrativa. Como eu já havia dito, um administrador que seja ineficiente, ele também pode ser considerado um administrador ímprobo. E a moralidade, o que seria exatamente esse princípio? A moralidade administrativa, o princípio da moralidade administrativa é um princípio constitucional que prega que o administrador deve agir sempre de acordo com a legislação e também com o conceito médio de padrão de honestidade. Né? Então, se ele viola esse conceito médio, ele viola a moralidade. Se ele age em desacordo com a moralidade da administração, ele está violando esse princípio e está cometendo um ato de improbidade. Quer dizer, por exemplo, que você não sabe da origem do dinheiro que você está recebendo em doação de campanha, poderia ser uma violação da moralidade? Esse é um ótimo exemplo de que seria violação da moralidade. Que o homem médio normalmente se preocupa com a origem do dinheiro que ele recebe a qualquer título, né? Se entra um dinheiro na sua conta, você não sabe de onde vem, você, como pessoa física, a primeira coisa que vai fazer é procurar o banco e falar, olha, entrou um dinheiro na minha conta, eu não sei que dinheiro que é esse. Agora,
É estranho uma pessoa justificar que entra dinheiro ou alguma doação e ela não sabe a origem. De fato. O juiz, então, quando ele analisa esse tipo de caso, ele verifica o que uma pessoa normalmente faria, o homem médio. Na verdade, a análise com relação ao administrador ela tem que ser ainda mais severa do que a análise de um homem médio. Você não pode imaginar que um administrador público não tenha conhecimento da legislação específica sobre a administração. Você não pode imaginar, por exemplo, que um administrador não tenha conhecimento da lei que regulamenta a licitação. Ele não pode, por exemplo, contratar, vamos dar um exemplo hipotético, um prefeito não pode simplesmente ir lá e contratar a empresa da esposa dele, do cunhado dele, do padrinho dele, porque é a empresa de confiança dele, né? E a gente não pode imaginar que um prefeito, por mais simples que seja a sua origem, não tenha conhecimento disso. Na verdade, a gente não é que a gente pode imaginar, a gente não pode admitir. A legislação não admite esse tipo de conduta. Agora, vamos entender então quem são as pessoas que podem ser caracterizadas aí como administrador para responder por essa eventual desonestidade? A gente precisa, acho que antes da gente chegar em quem são as pessoas, é importante a gente falar que esse conceito de administração é um conceito amplo. Então, vamos lá. Não é só a administração, o que é conhecido em direito administrativo como administração direta. Não é só o funcionário público em si, o funcionário do governo do estado, o funcionário do governo do município, o funcionário do poder judiciário ou do poder legislativo. Existe a administração pública indireta, que são as autarquias e fundações públicas. Existem as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ou seja, sempre que tem dinheiro público empregado, esses conceitos de probidade devem ser respeitados. Então, todo mundo que trabalha nesses locais está sujeito a essa fiscalização, a esse controle da administração. Todo mundo que contrata, no caso, com as empresas ou mesmo com a administração direta, que presta serviço, por exemplo, uma prefeitura que contrata uma empresa para fazer a limpeza do prédio da prefeitura, terceiriza esse serviço. A empresa que contrata com a prefeitura e os administradores dessa empresa também estão sujeitos ao controle da probidade administrativa. Quer dizer, eles apesar de não serem os administradores, não são funcionários públicos, mas se eventualmente for caracterizado algum ato ali, tipo um superfaturamento no valor que está sendo cobrado, eles vão responder segundo a mesma lei? Exatamente. A legislação brasileira, ela tem diversas leis, diversos diplomas legais que prevêem o controle e o combate à improbidade administrativa. Existem os crimes contra a administração pública, que estão lá no Código Penal. Existe a lei de improbidade administrativa, que é versada ela foca na pessoa física, que seriam os funcionários públicos, os servidores públicos e aqueles que com eles praticam atos de improbidade administrativa. E existe uma lei recente, uma legislação recente que foi denominada como Lei Anticorrupção, que ela está focada nas pessoas jurídicas. Então, hoje em dia, a gente tem uma lei de 92 que trata das pessoas físicas, por exemplo, do servidor público e do sócio de uma empresa que possa ter fraudado uma licitação ou pagado propina para um servidor público. E existe uma lei de 2013 que também prevê punições para a pessoa jurídica, para a empresa, que tenha se envolvido nessas questões. Então, ela engloba todo esse universo de pessoas que que façam contrato com a administração pública. Voltando um pouco, talvez algumas pessoas não entendam muito bem como é o esquema para contratar com a administração, a questão da licitação. Qualquer pessoa, em tese, poderia contratar com a administração pública, desde que se sujeite a uma espécie de concurso, não é isso? Exatamente. Sempre que a administração pública precisa contratar um serviço, comprar um produto, seja ele qual for, ela precisa fazer por meio de um procedimento amplo e público, onde fique comprovado que aquela contratação é a que gera maiores benefícios para a administração pública, por interesse público. Então, existem vários tipos de licitação, né? Isso varia de acordo com o tipo de objeto a ser contratado, o tipo de serviço a ser contratado, o valor da contratação.
né? Para que você consiga dissociar, por exemplo, a contratação de construção de uma grande obra de uma compra de material de escritório por uma pequena prefeitura. Então, existem vários tipos de contratação. Só que a lei regulamenta em todas as hipóteses como essa contratação deve ser feita. Para quê? Para que todos os interessados tenham a oportunidade, desde que atendidos os requisitos que a lei determina, possam participar dessa contratação, com o objetivo sempre de que essa contratação seja mais eficiente, ou pelo valor mais baixo, que é interessante para a administração, porque é o dinheiro público, ou contratando a pessoa mais eficiente para prestar o serviço ou para fornecer o produto que também vai atender o interesse público. Pois é, e aí a gente vai chegar numa grande questão. Quem que fiscaliza tudo isso? Mas não me responda agora não. A gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos já já com essas respostas.